Saber Direito desta semana é sobre direito aeronáutico. O curso fala sobre tripulação, serviços aéreos, regulação, fiscalização e muito mais. As aulas são com o professor Georges Ferreira. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Saber Direito hoje, que está muito especial. É um programa realmente, ao longo da semana, nós vamos literalmente tirar os pés do chão. Nós vamos debater, vamos discutir, vamos aprender as origens de um dos ramos, se não o ramo mais dinâmico do direito, que se chama Direito Aeronáutico. Nós vamos fazer as nossas aulas com dois enfoques. A primeira parte, nós vamos dar um mergulho em relação à formação das leis aeronáuticas dentro de um contexto internacional, porque a atividade aeronáutica ela é extremamente regulada. Apenas para nós termos uma ideia do que nós vamos conversar, a atividade aeronáutica hoje no mundo, ela é a segunda mais regulada do mundo. Ela perde apenas o setor de energia nuclear. E a atividade da aviação, por incrível que pareça, ela também começou a já ter um certo tempo, mas começou a ser normatizada praticamente há pouco mais de 100 anos. Também ao longo da semana, nós vamos discutir outros efeitos, outras situações da aviação. Vamos entrar dentro do direito aeronáutico brasileiro. Nós vamos estudar o nosso marco regulatório, nós vamos estudar os conceitos de aeronaves, os conceitos voltados à operação dessas aeronaves, a sua contratação, a sua aquisição. Depois nós vamos passar pelo sistema aeroportuário, a responsabilidade civil do transportador aéreo. Enfim, vamos ver quem são esses operadores, o que é o transporte público, o que é o transporte privado. Nós vamos verificar também o que são os tripulantes, a responsabilidade que eles carregam, aonde isso vem. E também vamos ver um panorama, um perfil de toda a aviação e também já tendo um enfoque para o futuro. Qual o futuro? Nós teremos também um pequeno debate, porque o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o nosso marco regulatório, ele está agora em discussão no Senado. Já está em vias de ser aprovados na Comissão Especial de Senadores a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Algo que é necessário, afinal de contas, nosso marco regulatório já está com 32 anos. E em 32 anos, nós sabemos que o mundo literalmente revolucionou. O mundo ele mudou tudo. Quanto mais no meio aéreo. E se nós formos pensar em meio aéreo, nós vamos pensar também que não são apenas aeronaves, como nós conhecemos, temos os drones, que já são aviões que voam sozinhos. Nós já temos também a questão dos táxis Ubers aéreos, que, ou seja, que vão fazer serviço aéreo público, transportar passageiros, literalmente sem piloto, de forma autônoma. E tudo isso interagindo com satélites esses que estão no espaço, que estão em uma jurisdição que é totalmente, como é que podemos dizer assim, desconhecida para a maioria daqueles operadores do direito. Então, se preparem, porque agora nós vamos começar para conhecer as origens dessa atividade que é fascinante. E a aviação, ela não é somente moderna, ela veio para ficar. A aviação, ela será eterna. Portanto, a aviação tem seus primórdios desde a época que o homem ele sonha, ele quis voar, conquistar os ares e principalmente dominar a tirania das distâncias. Nada melhor do que você superar os obstáculos do que você estiver dentro de um meio aéreo. Agora, avançando diretamente pela história, a primeira vez que cientificamente nós vamos falar em meios aéreos, como é que eles funcionariam, isso já foi pelo século XIII na Inglaterra, através de Sir Roger Bacon, aonde ele então já discutia quais seriam os meios aéreos, como é que seriam lançadas essas barcarolas ao ar, o que apenas viria se concretizar já pelo século XVII, e temos aí um brasileiro, o Bartolomeu de Gusmão. O Bartolomeu de Gusmão, um padre soteropolitano lá da Bahia, ele causou uma grande sensação quando ele então propôs que poderiam lançar navios aos ares, utilizando simplesmente ar quente. Ele foi até Portugal, fez prova de sua teoria, mas infelizmente caiu no esquecimento. Porém, menos de um século depois, vai acontecer outra revolução nos céus. E aí é importante nós já começarmos a perceber. Os irmãos Montgolfier, franceses, eles começam então, primeiro, a fazer experiências com balões. Balões utilizando a fumaça de fogueiras, ar quente, depois até utilizando hidrogênio. E eles vão fazer uma experiência que é muito interessante. Eles começam a voar com cabras, animais, dentro desses balões, e de repente eles também começam a fazer experiência com seres humanos. Eles mesmos se alçando aos céus. Mas aí vai acontecer algo muito interessante. E não é lenda, isso é fato.
fato que aconteceu na aviação. Dizem que os irmãos Montgolfier, eles estavam testando balões cada vez maiores. E eles então faziam experimentos, eram aeronaves totalmente experimentais. Mas veja só que legal. Conforme os balões iam crescendo, tinham balões que eram tripulados e balões que não eram tripulados. Um belo dia, ele soltou os balões não tripulados e esses balões saíram voando por Paris e perdeu-se o controle. Não sabia onde é que esse balão foi parar. Esse balão ele foi descer na vila de Gonesse, fica aos arredores de Paris. Agora você imagina, as pessoas em pleno século XVIII, de repente você olha para cima, aquela coisa translúcida, meio prateada, caindo dos céus no meio das nuvens, descendo do nada, no meio de uma plantação de abóbora. Se isso acontece hoje, já causa sensação. Imagine então isso acontecendo no século XVIII. É claro que isso daí causou um grande alarido, as pessoas primeiro ficaram com medo, depois amarraram esse balão num cavalo, arrastaram pela cidade, deram um tiro no balão e de repente viram que aquele negócio estava morto e deixaram para lá. O que aconteceu? Um dos fazendeiros, que teve a sua propriedade atingida por aquele ali, ele pegou aquele monte de trapo, aquela coisa toda, colocou na carroça e chegou em uma delegacia ou uma comissaria de polícia. Quando ele chega nessa comissaria de polícia, o que vai acontecer? Bom, ele joga aquilo em cima da mesa. O delegado vira e fala assim, o que é isso aqui? Não sei, eu sei que caiu, quebrou tantos pés, quebrou uma cerca, o pessoal ainda invadiu minha propriedade. Então, apareceu o primeiro problema de direito, envolvendo uma aeronave. Ou seja, questões envolvendo a propriedade, a questão de responsabilidade civil, uma série de situações. As autoridades perceberam que aquelas experiências, por mais positivas, por mais legais que fossem, obviamente que você precisava identificar os seus proprietários. Se fosse eventualmente qualquer dano que fosse causado, quem que seria responsabilizado por aquilo? Surgem então as primeiras regras daquilo que seria chamado bem mais tarde de direito aeronáutico. Eles começaram então a pintar os balões, ou então passaram a identificar esses balões. Nascia aí também um registro aeronáutico, ou seja, o balão verde talvez fosse um Montgolfier, os balões vermelhos talvez fossem de outra pessoa. E tudo isso daí então deu-se com um grande interesse e, obviamente, verificaram aquele balão e já foram pensando imediatamente em seu uso militar. E é claro que os governos, quando viram aquilo, ficaram com muito medo. Falaram, mas se esse negócio ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, ele pode atacar, mas eu também posso ser atacado. E, de certa forma, o seu uso permaneceu restrito durante um bom tempo. Isso iria mudar apenas no século XIX, mais para o final do século XIX. E até mesmo antes que um grande brasileiro, Santos Dumont, começasse a fazer algumas experiências lá em Paris. O uso do motor a combustão ainda era incipiente. Já tinha alguns balões, alguns dirigíveis que utilizavam caldeiras, tá? Mesmo assim, você imagina, era pesado, pouco eficiente. Mesmo assim, nada impediu que, em 1889, durante o centenário, tá, a Grande Feira de Paris de 1889, que estava comemorando a Revolução Francesa, já sentassem as autoridades, já naquele momento, para discutir quais seriam os aspectos da utilização dos céus por esses novos meios de transporte. E é interessante porque, apesar de ser 1889, já temos algumas coisas que foram discutidos. 4 grandes temas. Ou seja, já perguntaram se deveriam os governos utilizar, outorgar as licenças de aviação civil, se isso seria dos particulares, se haveria uma padronização, como é que se daria a legislação que regula a responsabilidade em relação aos aviadores e aos seus passageiros, tá? E principalmente em relação aos terrenos aonde eles fossem descer. A recuperação dos restos de aeronaves, se deveria ou não reger-se pelo direito marítimo. E também as novas regras, ou quais seriam os valores jurídicos que seriam dados em caso de desaparecimento, não recuperação, falecimento. Estamos falando em 1889. Então já surgiu essa série de preocupações. Mas enfim, o mundo foi avançando e, por enquanto, o avião ele ainda era algo, como é que eu vou dizer assim, era uma mística, era algo misterioso, ainda era um sonho. Porém, o direito, ele vai aprender que ele teria que se adaptar rapidamente
essa nova atividade econômica. Veja só, o direito aeronáutico, que trata das relações em relação ao uso do espaço aéreo soberano dos países, ao uso das aeronaves, a responsabilidade de seus transportadores, a concessão dessas licenças, precisa ser extremamente dinâmico. Ele tem que acompanhar a evolução da aviação. Quero dizer, a aviação não pode esperar o direito, porque senão, praticamente pode emperrar. Ou você faz um código que é extremamente moderno, avançado, que lhe dê abertura para que flexibilize, para que possa avançar junto com as leis, ou então você simplesmente para a atividade. Tanto que fizeram várias tentativas de tentar regulamentar o direito aeronáutico, como é que se daria. Porém, nessa época, a cooperação internacional ela era praticamente inexistente. As primeiras convenções, o direito internacional público, que é o direito entre as nações, o direito de cooperação, o direito que rege o comportamento, como é que as ações elas podem interagir sem abrir mão de sua soberania, dentro de um espírito de cooperação, de certa forma estava incipiente. Era um mundo que estava em guerra, era um mundo que estava em disputas. Então, seria muito difícil, então, você fazer regras aeronáuticas conjuntas. Tanto que, na primeira fase da aviação, nós teremos algo que é muito interessante, o que ficou conhecido como Torre de Babel Aeronáutica. Então, você tem lá, o começo do século XX, cada país querendo desenvolver aeronaves, cada país, então, querendo criar regras diferentes e específicas. Nós temos os britânicos. Os britânicos faziam o quê? Eles já tinham a sua poderosa marinha, mas também os britânicos, eles tinham um sistema de pesos e medidas totalmente diferentes, que é o standard britânico, enquanto que os franceses, nós, assim como os russos, usamos o sistema métrico decimal. Como é que então, numa época, um mundo praticamente em guerra, você conseguiria chegar a um consenso? Não foi fácil. Nós tivemos, então, em 1907, uma tentativa, durante as conferências de Haia, para que fosse feita, então, a regulamentação da questão do direito aeronáutico entre os países. E por que em 1907? Porque, olha só, foi a primeira vez que um piloto, o Blériot, tá, ele pegou uma aeronave, decolou da França e pousou na Inglaterra. Pousou, por assim dizer. Teve lá seus problemas no pouso, mas, enfim, o bom pouso é aquele pouso que você pode sair andando. E ele, de repente, demonstrou o quê? Não existe mais barreira natural, não existe mais barreira artificial, a aeronave não respeita fronteiras. Todos, então, estavam interessados. Bom, mas espera aí. Então, como chegar a um consenso? Sendo que também, nesse período, estávamos tendo uma corrida armamentista. Presta bem atenção, a França e a Alemanha tinham acabado de sair de uma guerra. A Alemanha, a França e a Bélgica disputando os territórios ultramarinos. A França também. Difícil, né? 1911, teve uma nova tentativa, foram colocadas várias questões. Importante, o Brasil sempre teve uma participação. Santos Dumont, em várias conferências de aviação civil internacional, inclusive chegou a representar o próprio Estados Unidos, mas ninguém chegou a um acordo. Até que aconteceu o quê? 1914. O que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, então, foi aquela guerra onde praticamente todo mundo entrou em conflito. Mas também foi a primeira guerra onde as aeronaves passaram a ter um papel de destaque. Era uma tecnologia muito incipiente, eram aviões poucos confiáveis ainda, praticamente todos experimentais. Cada um voava à sua forma, cada um voava por metros, cada um voava por milhas, cada um voava por pés. Você não tinha um consenso de como é que a coisa poderia funcionar. Mas o problema não era esse, o problema era se matar. Não era você praticamente transportar bens ou cargas. Você queria transportar bombas. Você queria matar o inimigo, tirá-lo da trincheira. Porém, por mais que seja doloroso, sempre que tem uma guerra, a tecnologia avança. E a tecnologia, então, para a aviação, avançou e avançou muito. Porém, não foi o suficiente em vários aspectos. Assim, quando nós chegamos em 1919, em 1918, tem-se fim à Primeira Guerra Mundial. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras, elas se unem
para tentar fazer um acordo de paz para evitar futuras guerras e, aproveitando esse momento em que todos estavam juntos, eles também se atentaram para as questões voltadas à aviação. Perceberam, então, que a aviação ela evoluiria e bastante, e que, então, como se diz, seria uma oportunidade para que fossem elaboradas essas regras, mas regras essas que garantissem a segurança da operação e, mais importante do que a segurança da operação, a principal preocupação na época era a própria segurança dos países, era a segurança militar que o pessoal estava preocupado. Afinal de contas, tinha sido uma grande guerra, enfim. E atenção, nós já estamos com um quiz aqui. São perguntas que já foram elaboradas para fazermos uma participação e inteirar os telespectadores dentro do assunto. Vamos lá? Opa, olha só, sobre o Sistema de Aviação Civil Internacional, qual a organização criada a partir da Convenção de Chicago de 44, que busca o desenvolvimento dos princípios e técnicas de navegação aérea, de modo a favorecer a segurança, a eficiência, a economia e o desenvolvimento dos serviços aéreos? Letra A, Comissão de Navegação Aérea Internacional, um assunto que nós já vamos entrar praticamente agora. Tá? B, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Não seria. C, a Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO. E D, a Associação de Transportes Aéreos Internacionais. Entre a letra C e a letra D, há uma diferença. Uma, aí, trata basicamente de direito internacional de ordem pública, enquanto a outra trata de direito internacional privado. No caso, a nossa questão, a resposta certa é a letra C, é a Organização da Aviação Civil Internacional, cujas origens remontam exatamente na nossa Convenção de Paris de 1919. Assim, retornando ao nosso assunto, nós estávamos falando da Convenção de Paris de 1919, a primeira grande tentativa das nações tentarem achar a maneira mais adequada de como é que poderiam, então, utilizar os céus. E aí, então, eles já fizeram várias tratativas e chegaram a várias conclusões. Em primeiro lugar, eles verificaram a questão da liberdade de navegação, sobrevoo e a questão da jurisdição do Estado a qual sobrevoava. O que significa isso? Que o espaço aéreo deveria ser soberano, pertencer ao país, porém, para você entrar naquele espaço aéreo, você já deveria obedecer algumas regras, você já deveria, avisar da sua ida, e você também tinha que observar as regras de tráfego, inclusive as regras de tráfego aéreo local, porque, afinal de contas, um navio, ele chega no porto e para. O avião vai aonde ele quiser. Então, isso já foi uma das grandes preocupações. A questão do tratamento da nacionalidade das aeronaves. Guardem tudo, porque nada na aviação, nenhuma dessas regras serão desperdiçadas. Sendo que, inclusive, não apenas a nacionalidade, o país de origem, as suas marcas, sendo que também já foi estabelecido que os países deveriam ter, que as aeronaves deveriam ter matrículas, que são aquelas letras, que seria a placa da aeronave. Os Estados Unidos, por exemplo, ficou com a letra N, de North America. A Alemanha ficou com letra D, de Deutsche. Mas, enfim, coisa importante, condições de aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade, o que significa isso? Significa que aquela aeronave ela tem condições de voar, condições seguras, condições mecânicas e condições técnicas, e que esses certificados também deveriam ser padronizados para todo o mundo. Nós teríamos também que ter a admissão de navegação aérea sobre o território estrangeiro, que foi aquilo que nós já tratamos. Vamos falar das aeronaves de Estado, ou seja, aquelas aeronaves que são utilizadas pelas autoridades, sejam elas civis, sejam elas militares. E também já foi se tratar sobre transporte proibido. Agora, o mais importante dessa convenção foi o quê? Aquilo que nós conversamos. Nós precisávamos estabelecer regras padronizadas. Aonde servisse para um, servisse para todos. O piloto que obtivesse sua licença no Brasil saberia que poderia também voar uma aeronave nos Estados Unidos ou convalidar a sua licença nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, também as regras de aprendizado, salvo algumas regionalidades, alguns costumes locais, também seriam aplicados por igual. Então, vejam só,
padronização dos procedimentos de concessão de licença, padronização em relação às condições de aeronavegabilidade das aeronaves, os procedimentos de entrada e procedimentos de tráfego aéreo, tudo isso já foi sendo resolvido em 1919. Nós tivemos também, já no final de 1919, uma coisa que se chamou o excedente da aviação. O que é o excedente da aviação? Foram fabricados tantos aviões que, de repente, começou a sobrar aeronave para tudo que é lado. Então, por que não dar uma finalidade para essas aeronaves? Porém, essas aeronaves ainda não eram tão economicamente viáveis. Mesmo assim, essa convenção avançou, inclusive autorizando para que os estados pudessem inspecionar as aeronaves que viessem de outros países e que fossem para outros locais. Parece uma regra antiga, mas não é. Há um certo tempo atrás, pousou em Recife uma aeronave que estava a caminho do Peru. E essa aeronave vinha do Líbano. Estamos falando já do século XX. Só que quando foram conferir o formal de carga, o despacho que tinha naquele ali, eles verificaram uma coisa, que aquela aeronave ela estava vindo do Líbano e que estaria cheia de remédios. Não se tem muitas fábricas de remédios no Líbano. Quando eles foram adentrar a aeronave, descobriram que estava com carregamento de armas que não seria autorizado ou que não estaria declarado. Então você já imagina o problema que deu. A aeronave foi apreendida, os bens foram retirados, também foram apreendidos e as tripulações chamadas a responder por sua responsabilidade em relação a isso daí. Agora, tanto no direito interno como no direito internacional, nós também temos que estabelecer algumas instituições ou alguns organismos que possa cobrar a aplicação dessas leis. A aviação evoluindo, obviamente que as responsabilidades também se alterarão. Durante um bom período, cada estado ainda continuou voando mais ou menos como queria, criando aviações como queria. Os aviões tinham dificuldade, por exemplo, em acessar aeroportos. Afinal de contas, o que seriam esses aeroportos? Esses campos de pouso? Seriam meros aeródromos sem uma estrutura básica para atendimento? Seria, talvez, um aeroporto com terminal de passageiros e a aviação, por incrível que pareça, a aviação convencional, como nós conhecemos, tinham dois concorrentes. Quais eram esses concorrentes? O primeiro concorrente era o hidroavião. Tanto que, se nós observarmos, muitos países na Europa, eles têm hoje o quê? Lagos. E esses lagos eram utilizados principalmente para o pouso de hidroaviões. O próprio Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont, foi aterrado primeiramente para que ele recebesse hidroaeronaves. E também tínhamos a concorrência dos dirigíveis. Enfim, estava tendo muita descoberta, estava tendo tudo, mas, mais importante, passageiros. Aeronaves que transportavam passageiro, que transportavam pouca mala postal, de repente, já na década de 20, já estavam transportando dezenas de pessoas. Nós tivemos um avião famoso, o Dornier Dox 10, que ele então era um avião que já era para transportar 30, 40 passageiros. Porém, em 1927 vai acontecer um outro milagre na aviação. Qual? O voo de Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, um aviador norte-americano, considerado entre os 3 maiores aviadores de todos os tempos, ele pega uma aeronave, decola dos Estados Unidos e faz um voo sem escalas, um voo que vai durar 33 horas e pousa diretamente onde? Em Paris. Isso daí equivaleu-se ao homem ir até a Lua. Na época, deu-se uma grande repercussão e, pela primeira vez, eles perceberam que os aviões poderiam cruzar os mares, cruzar os oceanos, sem fazer escalas, muito mais rápido que navios, muito mais rápido, muito mais seguro do que dirigíveis e também até mesmo que os próprios hidroaviões. Isso, então, vai dar a Convenção de Havana, de 1928. Essa Convenção de Havana, também conhecida como a Convenção Pan-Americana, foram onde os países, principalmente do continente americano, tentaram, então, se prezar as regras relativas à operação privada de aeronaves. Ou seja, o direito internacional privado, a questão de qual tratamento nós vamos dar aos passageiros, a cooperação que nós vamos dar entre as empresas aéreas, o que nós vamos tratar em relação às indenizações, nós teremos ou não teremos contratação de seguro, como é que vai acontecer uma investigação de um acidente aeronáutico, enfim, tudo isso daí vai culminar em 1929 com a Convenção de Varsóvia. E por que a Convenção de Varsóvia é importante? Motivo muito simples. O Brasil não só participou ativamente dessa convenção, como são os princípios da Convenção de Varsóvia de 1929
que estão em utilização até hoje no nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. Muitos dos princípios estão ali. Os princípios da limitação da responsabilidade, os princípios da promoção da aeronavegabilidade. Ou seja, vamos estabelecer o que seria responsabilidade, a culpa do transportador aéreo. Tudo isso, então, começa a acontecer principalmente a partir dessa convenção. Porque uma coisa que é interessante, se nós formos observar a aviação, os meios aéreos, como as aeronaves, os meios de auxílio da navegação aérea, aquilo que está no solo, dando auxílio para quem está voando, é uma atividade extremamente complexa, é uma atividade que muda a cada avanço tecnológico, tem várias tecnologias que são tentadas, que são experimentadas, umas que dão certo, outras que não dão certo, e tem algumas coisas que você jamais imaginaria que poderia dar errado. E ainda tem algumas coisas que, por mais que você siga o manual, por mais que você faça tudo aquilo que está previsto, pode acontecer alguma coisa que estava imprevista. Então, por isso é que muitas vezes você pergunta, mas o que nós vamos discutir? Qual que é a responsabilidade do transportador aéreo? Como é que o transportador aéreo, então, ele pode se precaver em relação a eventos danosos no futuro ou em relação aos passageiros? Qual que seria a garantia que esses passageiros teriam até que você localizasse o responsável, você não localizasse o responsável? Enfim, daí então é que surgiu o princípio de que todos os passageiros que voassem voos aéreos regulares internacionais deveriam ter um seguro contratado para eles. Ou seja, o seguro que deveria ser contratado para esses passageiros. Quando é que começava a prestação efetiva do serviço por parte do transportador aéreo? O teor do bilhete de passagem. Aliás, o bilhete de passagem já seria reconhecido, inclusive, como uma dupla característica, porque nós temos a venda não só do lugar, mas também o direito do passageiro ser transportado. O que muitas vezes você pode contratar um serviço e esse serviço pode ser até mesmo executado por um terceiro. E também aspectos interessantíssimos. Já nessa época, já tinha discussões sobre overbooking, no-show. O que seria isso? A sobremarcação de assentos. Já era uma preocupação que muitas vezes as pessoas compravam os assentos e não apareciam. Então, até quando você poderia fazer a venda a mais de assentos do que você estaria disponível? Até onde que valeria esse risco? Enfim, a obrigação de você colocar o passageiro a bordo. Por incrível que pareça, a Convenção de Varsóvia de 1929, ela já ia explorar todas essas características. E mais, também nós vamos ver surgir aí a IATA, que na época era a Associação de Tráfego Aéreo Internacional, que depois se transformaria na Associação Internacional de Transporte Aéreo. Enfim, que seria uma associação, uma organização não governamental, dessa vez voltada e gerida pelas próprias empresas, que procurariam, através disso daí, fazer o quê? Dar a garantia de um serviço uniforme. Não basta apenas as leis serem uniformes, os serviços também precisam ser uniformes, para que você possa cobrar o mesmo padrão de qualidade, o mesmo preço, evitar a concorrência desleal, a concorrência danosa. Os estados também, eles deveriam garantir a entrada de empresas aéreas estrangeiras em seu território, observando também o limite de operação dessas empresas. Por incrível que, quando nós dissemos, quando uma lei ela é bem feita, ela é uma lei que ela fica moderna durante muito tempo. E mais importante, valores mínimos para indenizar os passageiros em caso de sinistros. Isso vai acontecer na Convenção de Varsóvia de 1929. Salvo engano, era 29.500 francos o valor a ser indenizado no caso de morte ou ferimento grave de um passageiro. Então, independente da origem da responsabilidade do acidente aéreo, o passageiro que estivesse embarcado, comprovadamente embarcado, diga-se de passagem, né, ele, seus descendentes, seus ascendentes, seus colaterais, eles então teriam o direito a receber uma indenização antes mesmo que fosse concluída qualquer investigação sobre aquele acidente que fosse determinar quem de fato foi o culpado. E essa mesma convenção, ela também vai determinar a obrigatoriedade de contratação de seguros, caso esse limite seja ultrapassado ou caso haja necessidade de indenizar a mais. Porque já percebiam naquela época que um dos grandes problemas
para a aviação seria a formação dos seus tripulantes, a formação dos pilotos. Muita coisa envolvendo o fator humano também já foram pesquisando, já observaram que estavam tendo esses problemas e também que tinham que padronizar as normas de procedimentos, que as tripulações também elas tinham que ter esses mesmos padrões, principalmente em relação aos seus treinamentos. Então isso daí foi um grande avanço para a aviação. Então temos a Convenção de Varsóvia, cujos princípios dela permeiam até hoje o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. Por exemplo, você não pode colocar qualquer cláusula que limite ou que exima a responsabilidade do transportador aéreo em relação ao passageiro. Isso é uma coisa que nós herdamos. O seguro de responsabilidade do transportador aéreo, seguro reta, que tem um valor hoje por volta de R$77 mil e que deve ser aplicado, inclusive, veja só o avanço, não apenas nas aviações voltadas a voo regular, mas para todas as aeronaves que vão voar no Brasil, que sejam certificadas ou homologadas, e vamos verificar o que é isso lá na frente, deve ter a contratação de um seguro, que muitos chamam de IPVA de avião. Eu não considero o termo adequado. Mas, enfim, acontecendo um acidente ou incidente, de imediatamente, os passageiros embarcados vão ter direito a esse valor, em torno de R$77, R$80 mil. Também já vamos definir o papel dos prepostos. Quem são os prepostos? Importantíssimo. Os pilotos, os comissários, os agentes de pista. Então, inclusive nesses manuais, para que você possa diminuir a responsabilidade, ou eximir, ou transferi-la, ou então para que você possa, de certa forma, a empresa aérea, mesmo indenizando o passageiro, possa ter direito a uma ação regressiva, nós temos que verificar os prepostos. O piloto, o comissário, são importantíssimos a bordo, porque muitas vezes competem a eles estabelecerem que todos os padrões, que tudo foi cumprido conforme o manual. Se tudo foi cumprido, qual que seria então a responsabilidade do transportador? Aqui no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, nós temos a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. O que significa isso? Significa que qualquer dano que aconteça ao passageiro, à sua bagagem ou à carga, o transportador deverá responder. Mas também já ficou estabelecido aqui que, se por acaso o passageiro ele for o autor do dano, que ele mesmo venha se prejudicar e que não tenha tido qualquer outra maneira do tripulante evitar que aquilo acontecesse, aí sim nós teremos um caso de isenção de responsabilidade, sendo que o próprio passageiro, então, poderá vir a responder. Então, nós estamos vendo que essa Convenção de 29, ela foi fundamental. E ela, então, ajudou muito a que os céus ganhassem ares comerciais. A cooperação entre as empresas, o direito internacional privado, os acordos bilaterais que deveriam ser feitos, tudo surge a partir daí. Tudo bem? Bom, atenção, parece que estamos na hora de mais um quiz. Aquelas perguntas elaboradas para a participação de todos aqueles que estão acompanhando o Saber Direito. Essa daí agora deve estar muito fácil. Qual a convenção internacional buscou, pela primeira vez, uniformizar as regras relativas à responsabilidade civil no transporte aéreo internacional? A. Convenção de Varsóvia de 1929. B. A Convenção de Paris de 1919. C. Convenção de Montreal de 1971. E D. A Convenção de Montreal de 1999. Olha, a Convenção de Paris, nós vimos, foi voltada primeiramente às questões ao direito internacional público. Convenção de Montreal de 71, vamos estudar, diz respeito à segurança dos sítios aeroportuários. E a Convenção de Montreal de 99, ela é bem recente. Logo, deduz-se então que a resposta será a letra A, exatamente o assunto que estamos tratando, que é a Convenção de Varsóvia de 1929. Importantíssima, que praticamente ela viria a ser totalmente redesenhada em 1999, em todo o seu teor. Passou por algumas reformas na década de 50, mas principalmente pela Convenção de Montreal de 99. Bom, então, como nós vimos, Varsóvia vai tratar de overbooking, de no-show, contratos de transportes aéreos, responsabilidade do transportador, vai tratar sobre a responsabilidade de seus prepostos. Foi um grande avanço. Mas aí nós tivemos mais uma situação.
Ainda na década de 30, o mundo novamente volta a se estranhar. E esse estranhamento do mundo vai resultar o quê? Vai resultar na Segunda Grande Guerra Mundial. Mais uma vez, então, todos os serviços aéreos mundiais serão interrompidos, todos aqueles avanços que até então estavam acontecendo vão acontecer apenas na área técnica, não mais na área jurídica, porque, afinal de contas, quem ia voar praticamente em meio a uma guerra? Salvo os voos aéreos internos de alguns países, a atividade aérea internacional, ela praticamente foi interrompida. Porém, como nós já falamos anteriormente, toda vez que nós temos uma guerra, existem esses avanços de ordem técnica. Isso vai resultar que, uma vez que os aliados, aqueles países como Estados Unidos, União Soviética, China, França, Reino Unido, eles perceberam que eles venceriam a guerra, eles já chamaram todos para uma mesa de negociação. E nessa mesa de negociação, eles definiram 3 grandes bases para o futuro da humanidade. A globalização de ordem econômica, que foram os tratados de Bretton Woods, aonde então nós verificaríamos a questão da regionalização da economia, visando retirar as barreiras econômicas e financeiras. Segundo, a criação de um grande organismo internacional, no caso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que seria criada e teria realmente um poder, por assim dizer, ou pelo menos uma presença, uma importância muito mais relevante do que a antiga Liga das Nações, que foi lá da época da Convenção de Paris de 1919, que também não deu muito certo, tá? Quando então vai acontecer a terceira grande convenção, que eu acho importantíssima? Então tivemos a Convenção de Bretton Woods, a Convenção de São Francisco, que tratou da ONU, e vamos ter a Convenção de Chicago. A Convenção de Chicago, voltada para a aviação civil, de 1944, tá? Que foi capitaneada, inclusive, a sua abertura foi feita pelo próprio presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele já deixa claro que a aviação deveria ser usada para servir a humanidade. A aviação deveria ser usada como um meio para integrar os povos, ligar os povos. Mas quem ficou ligado foram os juristas. Sim, porque nós estávamos vendo que dentro do sistema globalizado, praticamente, as fronteiras pararam de existir. Cada país, cada região, praticamente, forçado ou não, aí é o entendimento de cada um que nós vamos ter, deveriam cooperar. Agora, cooperar com o meio aéreo, como é que isso se daria? Será que essas regras seriam fáceis? Será que todos os países aceitariam? Mas aí, os Estados Unidos, obviamente, que eles tinham um truque debaixo da manga. Qual que era esse truque? Lembra quando eu falei, lá atrás, que na Primeira Guerra Mundial, no final, nós tivemos a questão do excedente de aeronaves? Pois sim. Na Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos, pasmem, fabricaram 300 mil aeronaves. Só os Estados Unidos. Uma quantidade imensa. E boa parte dessas aeronaves, praticamente mais de 1/3, eram aeronaves voltadas ao transporte. Olha só que facilidade. Se eu tenho uma aeronave, essa aeronave para mim não terá utilidade, e se eu der essa aeronave, hein, para os países? É claro que todo mundo quer ganhar umas aeronaves. Porém, se você adquire uma aeronave, você também adquire o direito que essa aeronave traz em seu bojo. Porque você vai precisar de peças, você vai precisar de um manual de operações, você vai precisar desses padrões. Obviamente que esses manuais todos virão em inglês, tá? Obviamente que as regras de operação também deverão ser muito parecidas, até para que você tenha licença para operar essas aeronaves. Enfim, nós vamos ver que os americanos realmente aí foram muito inteligentes. Então, devido a esse excedente de aeronaves, grande parte dessas aeronaves norte-americanas, nós vamos então ter um novo pontapé e definitivo para o desenvolvimento da aviação comercial internacional. Ao contrário da Convenção de Paris de 1919, que teve o aspecto principalmente de limitar a aviação em relação à segurança, a Convenção de Chicago de 1944, que tem validade até hoje, ela previa principalmente a questão da abertura comercial dos céus, um assunto que hoje é tremendamente debatido em todo o meio aéreo e que está em discussão agora no Brasil e que vai ser importante, inclusive, nós quebrarmos alguns mitos aí, tá? Para nós entendermos o que pode ser bom ou não pode ser bom para uma nação. Mas, enfim,
Essa conferência de Chicago ela vai reunir 54 países, ela vai restabelecer esse novo modelo de aviação, vai assegurar o desenvolvimento ordenado da aviação, incentivar o desenvolvimento técnico da aviação para fins pacíficos, diga-se de passagem, tá? Estimular o desenvolvimento de aerovias, aeroportos, facilidades de navegação aérea, transporte aéreo seguro, regular e eficiente, impedir a competição ruinosa. O que é isso? Se eu vou operar de uma aeronave do Brasil para os Estados Unidos Brasil, eu não vou poder cobrar super taxas de um país para o outro, de modo até mesmo discriminá-los. É, inclusive, um dos princípios da própria globalização econômica, o princípio da não discriminação, seja de ordem tributária, seja para você impor barreiras para importação, ou você cobrar taxas que sejam consideradas abusivas ou restritivas à liberdade de competição. Contribuir para a segurança da navegação aérea internacional e, principalmente, fomentar o desenvolvimento de todos os aspectos. Como o direito é dinâmico, a própria Convenção de Chicago e, através da OCI, ela vai estabelecer o seguinte: vamos padronizar o máximo daquilo que for necessário. Então, ela vai criar uma coisa importantíssima, que são os anexos. O que são esses anexos? Esses anexos, eles são protocolos, eles são convenções de ordem técnica específica que vai tratar de um assunto voltado para toda a aviação. Veja só, a Convenção de Chicago ela cobra que a aviação regular internacional tenha precisamente os mesmos padrões, com algumas exceções, algumas reservas que devam ser justificadas e que não coloquem em risco o sistema, ao mesmo tempo em que a aviação geral, ou seja, aquela aviação que não é o transporte aéreo público, que será a matéria de nossas próximas aulas, a aviação geral, que não é aquela aviação regular ou aquela aviação remunerada, por exemplo, já poderá ter regras mais específicas, atendendo às suas características regionais. Então, hoje nós temos 19 anexos à OACI. O primeiro, licença de pessoal, importantíssimo, afinal de contas você vai voar. Regras do ar, navegação aérea, como é que procedimento de chegada e de saída, serviço meteorológico, cartas aeronáuticas. 5. Unidades e medidas a serem usadas nas operações no mar e em terra, fim da Torre de Babel aeronáutica. Operações de aeronave, transporte comercial, aviação geral internacional, operações internacionais de helicóptero, marcas e nacionalidades de aeronaves. Ou seja, vamos reforçar a questão da matrícula, tá? Para que seja identificado. Todo avião deverá ter uma nacionalidade, e apenas uma nacionalidade, que vai vinculá-la ao seu estado. A questão da aeronavegabilidade, ou seja, os padrões de requisitos para que as aeronaves possam operar com segurança. As telecomunicações aeronáuticas, a questão dos serviços de tráfego aéreo, busca e salvamento, anexo 13, importantíssimo, investigação de acidentes. Tanto que no Brasil nós temos o CIPAER, que é o Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é fantástico e que funciona, em um de seus órgãos é o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes. Tudo isso é e precisa ser padronizado. O anexo 14, aeroportos. Ou seja, se você chega numa pista em Los Angeles, espera-se o mesmo em Tóquio, independente do idioma que você fale e das medidas que você utilize. E o sistema Standard britânico, PES, Libras, Jardas, tudo isso daí sobrepôs-se sobre o sistema métrico decimal. Nós temos também o anexo 16, que é interessante, que é a proteção ao meio ambiente, ruídos de aeronaves, emissões de motores, tá? Que também vai dar asa à criação das áreas de proteção aeroportuárias, que seguem padrões internacionais. Nós temos também a proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita, que nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso daí funciona. 18, o transporte de mercadorias perigosas, tá? Produtos que possam ser considerados tóxicos, produtos que possam ser considerados inflamáveis. E o mais recente, o anexo 19, Sistema de Gerenciamento e Segurança Operacional. Importantíssimo. Não há diferença entre os membros. Aplicou-se a igualdade por todos os membros dessa organização. Essa organização, inclusive, ainda que tenha os grupos especiais, por assim dizer, uma vez que você vá na Assembleia Geral,
você vai fazer o quê? Você vai ter o mesmo voto. Bolívia perante uma Assembleia, Reino Unido perante uma Assembleia, princípio da não discriminação entre os membros. Tá? E, opa, parece que nós temos mais um quiz. Olha só, já estamos entrando no assunto. Quanto às medidas preventivas de segurança desejáveis nos aeroportos internacionais, a ponte é verdadeira. Cada estado adotará medidas em seus aeroportos voltados à aviação regular, nacional e regular internacional, para evitar que sejam introduzidos por qualquer meio armas, explosivos ou outros artefatos perigosos que possam ser utilizados para cometer atos de interferência ilícita. Materiais cujo transporte ou porte não estejam autorizados poderão ser embarcados por qualquer autoridade sem autorização prévia. Basta ser autoridade. Os aeroportos estão excluídos dos anexos da Organização da Aviação Civil Internacional, pois tal questão é de interesse tão somente dos governos nacionais, que evitam roubos à sua soberania. Acho que nós acabamos de ver que existe um anexo específico que trata desse assunto. D. Nenhuma das respostas anteriores. No caso, a correta é a letra A. E como nós vimos agora há pouco, nós vamos tratar do sistema. Nós temos, inclusive, um anexo específico que trata sobre a questão de aeroportos, que é o anexo 14, combinado aí também com o anexo 17, proteção contra interferências de ato ilícito, que leva até mesmo a outra questão, a questão da facilidade versus a facilitação versus segurança. Quanto mais facilitação, menos você cobra do passageiro, menos você pode revistar, mais rápido ele embarca. Por outro lado, também, a segurança diminui, mas você também não pode ser tão exigente a ponto de você impedir o embarque. Ok? Vamos em frente. Bom, o que nós temos que falar de mais importante da Convenção de Chicago, entre vários aspectos que ela possui, dezenas de aspectos, é, obviamente, a abertura comercial dos céus. Estamos falando aí, então, dos céus abertos, tão propalado e muitas vezes tão desconhecido de todo mundo. Os céus abertos nada mais é do que várias escalas de cooperação entre os estados, na qual você pode permitir a operação de aeronaves estrangeiras dentro do seu território. Basicamente, é isso. Então, nós temos, por exemplo, a primeira são 9 liberdades do ar. A primeira, para nós termos ideia como é que ela funciona, é o direito de livre sobrevoo. Se você sai do Brasil e vai para a França, talvez você tenha que sobrevoar Portugal, talvez você tenha que sobrevoar a Espanha. Nada mais comum que você informe, que você faça um acordo bilateral, que você informe dessas operações, que você vai fazer essa passagem pacífica, sem jogar objetos, sem nada, que então você vai ser o quê? Autorizado a fazer esse voo. E por que Portugal, Espanha, não vai sobrepor ao Brasil, não vai criar problemas? Porque eles sabem que nós conhecemos as regras da ICAO e que nós aplicamos as regras da ICAO. Aí nós temos, por exemplo, a segunda liberdade do ar, que os aviões, apenas há pouco tempo, é que realmente conseguiram um alcance extraordinário. Tem aviões hoje que saem praticamente da Inglaterra e pousam na Austrália sem escalas. São voos de 15, 16, 17 horas. Ou seja, é muito tempo de voo. Porém, se você vai para o Japão, você ainda precisa fazer uma escala. E vamos supor que você queira fazer simplesmente uma escala técnica, abastecer a aeronave. Está previsto na segunda liberdade do ar. E mesmo você apenas parando abastecendo, vai ser obrigado a ter o quê? Um escritório, uma representação naquele país. E vamos verificar também a diferença de escala e conexão. Escala, o que é? Escala é quando você pega uma aeronave, para num ponto, abastece, não desce passageiros praticamente. Tá? A grosso modo. Enquanto uma conexão, existiria uma troca de aeronaves. E muitas vezes, nesses casos, até fica uma dica de viagem. Se você vai viajar para o exterior, verifica se o país, inclusive onde você vai fazer uma conexão, se for o caso, ou mesmo escala, se ele exige um passaporte, um visto temporário. Tá? Principalmente aquele visto de passagem, porque senão você não vai nem conseguir entrar dentro da aeronave. Seguimos com a terceira liberdade do ar, que é a liberdade de deixar passageiros de um avião do seu país em outro. A quarta liberdade, que é o direito de buscar passageiros. A quinta liberdade, que é a combinação das duas, buscar e deixar passageiros. A sexta liberdade, um avião que sai do Brasil, que faz escala em Portugal, que de repente acaba de chegar na França.
Temos também a 7ª liberdade, que é onde você não precisa nem sair do seu país de origem para você estar pegando passageiros em outros países. A 8ª liberdade, que ela é muito parecida, que permite até mesmo uma flexibilização maior de voos dentro dos países, dos próprios países, com a aeronave do seu país voando em outros países em voos internacionais. E a 9ª liberdade, que é a cabotagem. Senhores, acho que esse é um dos aspectos mais importantes do nosso curso. Qual? Cabotagem significa o quê? Pega um país como, por exemplo, Tonga, que fica na Micronésia, que não tem condições de ter uma linha aérea, a população é pequena. Aí, então, o que ela vai fazer? Ela vai autorizar que a Austrália, como é que de fato acontece, pegue passageiros de uma ilha, comece as operações do zero e vá para outra ilha de Tonga. Ou seja, a cabotagem é um termo marítimo, que significa quando você saía do Rio de Janeiro para Salvador apenas em águas territoriais. A cabotagem aérea é como se um avião americano, uma companhia aérea totalmente estrangeira, que não tivesse até mesmo uma representação aqui, simplesmente viesse para o Brasil e transportasse passageiros de Salvador para Manaus, Manaus, Fortaleza, praticamente sem ter que ter uma estrutura, sem ter que ter um CNPJ brasileiro. Isso é inadmissível pelas leis brasileiras. Tanto que para você ter uma empresa estrangeira, uma empresa aérea brasileira, apenas 20% pode ser capital estrangeiro. Porém, senhores, isso não impediria a cabotagem. Tanto que agora há projetos para se abrir 100% capital das empresas estrangeiras. Então, o que isso representaria? Nós podemos ter empresas com capitais 100% estrangeiros, que seriam empresas nacionais que operariam voos dentro do Brasil, mas não com equipamentos registrados, com matrículas internacionais, mas sim com matrículas brasileiras, ok? E também, durante a Convenção de Chicago, esse mesmo ano, um ano depois, 1945, nós vamos ter a recriação da IATA, Associação de Transporte Aéreo Internacional, que vai congregar as empresas para seguir o modelo da OACI, fazer com que também tenham seus padrões de qualidades. E a IATA, ela tem a sua sede internacional itinerante, ao passo que a OACI fica sempre em Montreal, no Canadá. Tá? E também ela se regionalizou. Temos, por exemplo, a Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo, que a sede fica em Lima, no Peru. Assim como temos também a Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo, que também tem uma sede que é itinerante. Bom, o direito ele vai avançar. O direito, então, ele vai prever outras situações, como, por exemplo, a questão da interferência ilícita a bordo. A Convenção de Tóquio de 1963, importante, a primeira vez aonde, e a única, aonde vai ser dado poderes para o comandante aéreo resistir a uma ameaça, onde ele poderá agir, inclusive se ele supor que alguém colocará em risco as atividades a bordo. Por quê? Em 1963, nós começamos a ter vários sequestros de aeronaves, então os países vão se reunir em Tóquio e vão decidir dar esse poder à tripulação, que nós veremos também onde reverberará no nosso CBA. E o direito também avança, tanto que vamos chegar em 1971 e vai acontecer o quê? A Convenção de Montreal de 71. Senhores, a coisa ficou tão moderna que as ameaças às aeronaves, os atos de interferência ilícitas, eles também passaram a ser externos, não apenas internos, e também começaram a prejudicar e ameaçar os sítios aeroportuários. Tinham pessoas que simplesmente faziam uma ligação e falavam, opa, coloquei uma bomba no avião tal. O que acontecia? Síndrome do lobo uivante. Separava aquela aeronave, descia todas as bagagens, depois iam lá os passageiros, cada um tirar a sua mala, ver a mala que sobrava para depois revisar, enquanto isso a pessoa ficava lá curtindo, entendeu? Se regozijando. Por outro lado, tinham ameaças também que não podiam ser descartadas, e as próprias interferências eletrônicas que passaram a sofrer as aeronaves, as interferências também que passaram a sofrer as famílias dos comandantes. Então foi criada também uma convenção ao longo do tempo, como eu falei, o direito aeronáutico é muito dinâmico, essa Convenção de Montreal de 1971. Interessantíssima, vale a pena os estudos. O que nos interessa agora é que de todos esses avanços que nós tivemos, vamos chegar finalmente à Convenção de Montreal de 1999, também conhecido como UNIDROIT, a unificação dos direitos, aonde então nós vamos, importantíssimo, não apenas
rever a questão da responsabilidade do transportador aéreo, como também vamos rever os valores que devem ser pagos a título de indenização. E isso vai entrar no Brasil, dentro do sistema do direito brasileiro, a partir de 2006. O que mudou então? O próprio Superior Tribunal de Justiça, o STF, já estão reconhecendo que a limitação da responsabilidade do transportador aéreo em relação a bagagens, em relação a atrasos, já se deve aplicar essa convenção nos voos internacionais, o que, de certa forma, também estaria conflitando com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Tá? Por quê? Pelo princípio da promoção da aeronavegabilidade, pela promoção da atividade aérea. Obviamente que o transportador tem que ter uma responsabilidade, mas também você não pode fazer com que você inviabilize toda uma atividade. O tempo passa voando. Os assuntos dentro da aviação são todos instigantes, são todos apaixonantes. Esteja conosco para as próximas escalas ou as próximas conexões aqui no Saber Direito. E saiba como é que funciona o nosso sistema aeronáutico jurídico brasileiro, que é extremamente interessante, faz com que o Brasil hoje tenha praticamente a segunda maior aviação geral do mundo, mais de 100 milhões de passageiros atendidos por ano, mas também vamos verificar alguns entraves, coisas que poderão ser melhoradas. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.